Fala pessoal, tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Domingo, 23 de abril de 2023, agora quase 4 horas da tarde, 3h25. E aí a gente já pretende deixar aqui para vocês os estudos, né? De como vai ser aí essa semana, que a gente projeta para essa semana. Antes, convidar você a nos seguir lá no nosso Instagram, Projeto A Verdadeira Renda Extra, no nosso Instagram, QR Code aí na tela, ou o link aqui na descrição do vídeo. E, como sempre, eu também quero deixar o convite, caso você queira participar de uma aula gratuita. Nós fazemos aulas todos os dias com o mercado aberto. Mercado aberto, tá? E a nossa ideia é, além de estudar, fazer também o nosso dinheiro, explicar para vocês como um day trader funciona, como ele opera e quais são as estratégias ideais para que nós possamos fazer o nosso dinheiro sair do mercado vencedor todo santo dia, ok? Bom, sem mais delongas, primeiramente eu queria convidar você a, se curtir esse vídeo, deixar aqui um comentário, se inscrever no canal, beleza? Ajuda a gente bastante. Bom, como vocês sabem, nós estamos aqui do gráfico diário, ou melhor, do gráfico anual para o gráfico diário. Então, nesse momento aqui, eu já expliquei essa região em outros vídeos, tá? Essa região que o preço está neste momento. É um pullback, ok? Para quem não sabe, a bolsa sobe desde o ano de 2014 aproximadamente, tá? Ela está numa tendência de alta e vem fazendo pullbacks. Ah, nossa, sério, sério. Observe o gráfico diário, ou melhor, o gráfico anual. Você vai ver que ela rompeu uma tendência de baixa, né? Ela rompeu uma tendência de baixa e está fazendo pullbacks desde então. Bom, esse é o gráfico diário e eu queria trazer algumas explicações, tá? Essa é uma Fibonacci simples, tá? De 0 a 100 dividido em 25 e 25. Eu já falei dessa Fibonacci em outros vídeos, eu já mostrei isso para vocês, tá? Então, do 100 ao 0, considerando sempre o 100, 75, 50, 25 e 0, eu mudei um pouco a coloração dela aqui, a gente já fala sobre isso. Nós também fazemos a marcação no gráfico mensal, tá? O gráfico mensal, cada candle aqui é um mês, e o mês de março, no último vídeo eu fiquei falando abril, o último mês de março já está aqui todo desenhado, ok? Tem sim uma linha de tendência de alta, beleza? E nós também temos o gráfico diário. Eu deixei para o diário, o diário eu não marquei, eu vou marcar aqui com vocês, tá? O diário eu vou marcar aqui com vocês para a gente bater um papo e estudar o que aconteceu nessa semana e já começar a projetar a semana que vem. O que nós podemos enxergar, se nós colocarmos o gráfico mensal, pelo gráfico mensal, essa LTA ainda não foi rompida. Tá? Essa LTA ainda não foi rompida, mas ainda não foi feito um backtest nela. Isso aqui é importante frisar. O que significa o backtest? Significa nada mais, nada menos do que o preço ter subido acima dela e agora testá-la como um possível suporte para verificar se o preço tem tendência de voltar às máximas. Nós tivemos uma semana bem complicada do ponto de vista político e isso influencia drasticamente os negócios aqui no Ibovespa. Tivemos uma queda aí contundente na quarta-feira, né? Quinta foi o último dia de pregão, sexta não tivemos pregão. E vamos falar um pouquinho sobre isso. Essa linha aqui, ela acaba sendo trazida do gráfico anterior, né? Do gráfico mensal. Então a gente não ignora essa LTA, a gente sabe que ela ainda não foi testada. Eu vou até tirar ela daqui, tá? Para a gente não confundir nada, tá? Bom, vamos lá. No dia 11, pessoal, dia 11 de abril, nós tivemos esse candle aqui.
Este candle ele é a nossa referência. Por incrível que pareça, esse candle serviu como referência para o resto da semana inteira. Então, no dia 11, esse candle aparece, que foi numa terça-feira, tá? Dia 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, o preço simplesmente trabalhou na órbita deste candle. E aí eu vou explicar para você como o diabo mora nos detalhes. Ele também mora aqui nos detalhes quando a gente fala de day trade, tá? Vamos lá. Dia 11, então, o preço sobe 4%, né? Subiu fortemente, aí aproximadamente 4.600 pontos, 4,46 de alta. E isso aqui, pessoal, é um candle de força. Veja que ele está em cima dos 50% do mensal, certo? E aonde ele foi bater? Ele foi bater até os 100% de março, 75%, 100%. Quando ele chega nessa região, a gente já começa a ver que nenhum candle, por mais que tenha tentado, fechou acima do rompimento deste candle de força. Quando isso acontece, a gente precisa entender o seguinte: existe uma forte resistência nessa região. Essa resistência fez com que o preço trabalhasse consolidado praticamente 3 dias, dia 12, 13 e 14, consolidou totalmente, e aí fica aquele gráfico feio nos tempos menores, seja de 15 ou 5 minutos. O preço simplesmente travou. Nós temos uma média de 20, que na quinta-feira o preço veio buscar. Média de 200 está acima, porque o preço está numa tendência de baixa no gráfico diário, tá? Se você puxar o gráfico diário, você enxerga isso aqui facilmente. A média de 200 está servindo quase como uma LTB, uma linha de tendência de baixa, tá? E aí, a ideia é a seguinte: como nenhum candle fecha acima, você não tem configurada a tendência de alta. Ele simplesmente respeita o topo do mês de março. Então foi isso que nós vimos nessa última semana. O preço simplesmente respeitando e respeitando e respeitando. Mas houveram algumas pegadinhas e eu queria bater esse papo com vocês. Por quê? Porque o day trade, ele muitas vezes ele te dá falsos rompimentos, né? Existe matemáticos, né, que trabalham aqui com estatísticas e dizem que 72% dos rompimentos são falsos. Você tinha ideia desse dado? 72% dos rompimentos no day trade são falsos. Então é por isso que existe muito aquele trade chamado de contra-tendência, que, sinceramente, a gente procura evitar, que é basicamente o preço subir até essa região de 100% aqui, e você, sem nenhum tipo de... como eu poderia dizer isso? Sem nenhum tipo de razão aparente, executa uma venda aqui. Você fala assim: bom, ele está vindo no 100% de março. Eu vou simplesmente vender aqui. Onde está o seu alvo? Seu alvo está em cima dos 75%. Quem faz swing trade vai trabalhar assim: venda, um stop relativamente barato, né? Você tem aqui, ó, se a gente fosse parar para pensar, você tem o seu stop aqui, tá? Esse aqui é o seu stop em cima da cabecinha desse pivôzinho aqui, tá? Para buscar uma cacetada de pontos. É assim que os fundos de investimento trabalham. Porque eles é quem fazem esses rompimentos serem falsos. Quando você viu, e muitos aqui viram, esse candle, a gente ganhou dinheiro vendendo o rompimento desse candle nesse dia aqui, tá?
No dia 14 a gente fez a nossa meta com o rompimento deste gatilho, tá? Esse cara aqui é um gatilho. No momento que ele é rompido, a gente tem uma caracterização de vendas, tá? Ah, Reginaldo, mas como você sabe isso? Price action. Esse aqui é um martelinho invertido. Se romper abaixo dele, você está vendido. Se romper acima, você tem força de tendência de alta, tá? Esse cara aqui, o segundo candle pós o candle de força. Bom, cientes de que 72% dos rompimentos são falsos, a probabilidade de ganho aqui é 3 para 1. Quando você vende aqui. 3 para 1, tá? Ó, é 3 para 1 a probabilidade de ganho. Vendeu aqui. Aqui você busca todo o seu dinheiro. E a grande questão é que a quantidade de pontos aqui é absurda. 3.000 pontos contra aproximadamente 2.300 pontos de stop. Isso para quem faz swing trade, tá? Bom, quando você traça esse tipo de Fibonacci, você só tem que entender o seguinte: a referência que você buscar, você tem que ser fiel a ela. E eu vou explicar isso agora. Bom, no gráfico diário, eu deixei para montar agora aqui na frente de vocês. A gente vai traçar então o nosso 0 a 100 deste candle, ok? Vamos colocar as coresinhas aqui, bacanas, para todo mundo entender. Deixa essas linhas assim. Eu só vou trocar as cores: verde, verde, 50%. É sempre um ponto de meio de movimento. A gente sempre deixa na cor cinza. A gente não faz nada no 50%, tá? Para aqueles que acham que, vou fazer alguma coisa no 50%, você não faz nada, tá bom? Aplicar. Bom, então o que a gente tem aqui, pessoal? A primeira pergunta que você deve se fazer, vamos imaginar que você estava no meio da semana. Algum candle fecha acima do primeiro candle do dia, aí vem a pegadinha, porque este candle aqui, ó, na terça-feira, a gente sofre um stop, porque ele rompe essa máxima com força logo nos primeiros negócios do dia. E a tendência era vir buscar aqui. A gente vai comprado e o preço simplesmente devolve. Foi um dia em que a bolsa simplesmente abre bem guepada, com força de alta e devolve. Mas na quarta-feira acontece algo interessante. Este candle aqui, que é um doji, fecha em cima dos 75%. Ah, mas Reginaldo, 75% é esse? Vamos lá. Opa. Vamos lá, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês isso aqui. É porque fica sem as porcentagens e a maioria das pessoas acabam. Vou deixar aqui à esquerda, abaixo, vou deixar acima, aplicar. Olha lá. 75%. Conseguem ver aqui, ó? Ignorem as demais amostras. Vamos falar só do dia, tá? Gráfico diário neste momento. 100, 75, 50, 25, 0. O ponto dos 75%, o que ele é? Esse ponto aqui, venda, pessoal. Então, da forma como o candle fecha na terça-feira, a quarta-feira já está ganha para nós. O preço simplesmente vem abaixo dos 75% mensal, abaixo dos 75% diário, e ele só poderia vir achar quem aqui? Os 25% do gráfico diário de cima desse candle gigante. Então ele veio buscar aqui. Que interessante. Que interessante. Não é à toa esse tipo de movimento. E o que você começa a observar? Da mesma forma que nos 100%, quando há falso rompimento, o preço retorna para os 75%.
quando o preço encosta no 25 ou encosta no 100, você tem uma forte tendência de alta. Conseguem perceber isso? Quem está fazendo swing trade ou quem faz a tendência do preço vai operar somente em 2 pontos do gráfico. E agora vem uma das informações mais úteis para você que é iniciante. O 75% é o seu ponto de entrada e o 25% é o seu ponto de entrada. Por quê? É onde o preço já riscou stops mais baratos, no caso de venda. Fechou abaixo aqui, não fechou? Aqui você vende. Alvo. Fechou acima aqui, não fechou? Compra. Stop atrás. Difícil? É difícil isso? Aqui você tem uma tendência de baixa, tá? Se ele romper essa LTB, você provavelmente vai ver o preço tentar retornar onde? No 100%. E se romper, aí sim ele ganha tendência de alta. Bom, o que nós temos para a próxima semana? Diante desse gráfico diário que eu acabei de montar para vocês. A primeira coisa que você precisa entender é que o ponto em que ele está dificulta demais a gente traçar qualquer expectativa. Nós já temos ciência de que 72% dos rompimentos são falsos. Ele rompe os 25% e volta acima dos 25%. Fechou acima. Só o fato dele estar fechado acima, se ele abre aqui, para mim é compra. Com o meu stop atrás do 25%. O stop correto está aqui atrás, mas ficaria um stop bem caro. Você está falando de bastantes pontos, tá? Ó, deixa eu ver aqui quantos pontos aqui mais ou menos. Quase 1000 pontos de stop. Tá? Mas a tendência, ela acaba mostrando que aqui o preço provavelmente vai transformar essa região num grande suporte. Isso aqui vai servir de suporte para o preço. Do mesmo jeito que aqui serviu de resistência. Até o momento que ele empurra o preço até o 25. Então pode ser que o preço fique aqui, ó, nessa banda. E o problema principal é que isso aqui é meio de movimento. A gente pode ter a consolidação até o final de abril. Vale lembrar que estamos em semana também de apresentação de balanço. Vão haver algumas companhias que vão apresentar seus balanços essa semana do primeiro trimestre de 2024 e a gente provavelmente já vai começar a enxergar nas ações, no valuation dessas ações, no CFC dessas companhias. O que é CFC? É o caixa futuro descontado. Dá uma pesquisada no que é isso que faz o valuation de uma empresa. A gente vai começar a enxergar como o preço vai trabalhar. Eu só posso dizer uma coisa para vocês: esperem uma grande consolidação nessa semana, tá? Não vai ser uma semana fácil de operar. E se você já bateu sua meta do mês, considere não operar essa semana. Se você já bateu a sua meta do mês, considere não operar essa semana, tá? O mercado está acima do 25. Ele pode usar o fato de ter fechado acima como impulso para nova alta, como ele também pode fazer um engolfo e romper esta região. E caso ele faça isso, nós teremos aí o preço voltando provavelmente para as mínimas de fevereiro aí, tá? Que foi mais ou menos aqui. Pessoal, não esperem uma semana fácil, tá? Essa é a minha visão. É uma semana, vai ser uma semana bem complicada. Apesar do preço ter tocado na média de 20, pode ser que haja uma possível reversão e o preço, né, condicione a voltar a subir. O gráfico do Ibovespa, a gente consegue ter uma noção um pouquinho melhor,
tá? Igualmente ao gráfico do Ibovespa, diferente um pouco do gráfico do índice futuro, aqui você teve de fato um rompimento e o preço, ó, está em cima dos 50%. Ele já tocou no 25, tá vendo? Toca no 25, volta no 50. Daqui ele pode voltar no 75, subir 1% na segunda-feira e voltar para as máximas. Lembrando que a gente está olhando o ETF do S&P, fechou positivo na sexta-feira, levemente positivo, e o índice futuro brasileiro, o nosso mini índice, pode querer fazer essa correção. Logo, ele pode abrir guepado em cima da linha dos 75% de abril ou até mesmo em cima dos 75% do diário. Se isso acontecer, a gente tem aí de fato um tradeaço, porque se abre em cima dessa linha, é só esperar o backtest e vender, porque aí ele fecha esse gap sem dúvida nenhuma, e aí a gente pode ter um trade interessante. Agora, se ele abrir guepado para baixo, fique atento, não vá pensar em vendas. Por quê? 25% está aqui e ele já respeitou como suporte, tá? Então esse é o estudo nosso. Ficou interessado e quer operar junto com a gente nessa semana, uma aula gratuita, só entrar em contato no link que está aí na descrição e eu te espero do outro lado. Só escrever assim: eu quero participar de uma aula gratuita, e eu pessoalmente vou te dar um link e você vai participar das 9 ao meio-dia com a gente. Fechou? Tamo junto, esse é o começo, galera. Uma ótima semana para todos, última semana do mês. Não façam besteira, não vão estragar esse mês, que foi um mês sim relativamente difícil. E vamos para cima, fechou? Forte abraço a todos e até amanhã.